começar aqui uma série de vídeos que nós vamos fazer semanais com dúvidas frequentes de maneira mais simples e exposta pela própria pessoa que não é dentista. Nós estamos aqui com a Cecília, Ana Cecília. Ela trabalha conosco, está fazendo aqui a parte de comunicação social com todos os nossos pacientes, com o público, está ajudando a gente a produzir esses materiais e ela vai guiar junto comigo aqui, tipo um podcast. Por enquanto não é podcast, porque vai ser coisas rápidas, mas daqui a um tempo a gente vai ter alguns convidados, vamos tirar maiores dúvidas de vocês, teremos mais gente compondo a mesa aqui, de repente a presença da doutora Ádila também, que compõe o consultório, Elaine, tem o bonitão da prótese, que é o Ronaldo, enfim. Mas aqui vocês já estão tendo um briefingzinho do que pode ser posteriormente. E hoje a Cecília vai guiar para a gente aí uma série de dúvidas e perguntas. Através de uma conversa eu vou esclarecer essas dúvidas, tá certo? Simbora. Diga lá, Cecília. A primeira pergunta é: com qual frequência deve-se escovar os dentes e quanto tempo deve ser após a refeição? Bom, escovar os dentes. Uma boa pergunta. O tempo que a gente deve escovar o dente. A frequência, na realidade, a literatura e o que é escrito, né, por pesquisadores que estudam sobre prevenção falam que a frequência da escovação deve ser, no mínimo, entenda. Isso daí não é o que a gente diz no consultório, mas é o que os estudos dizem. Se você escovar muito bem feito, pelo menos 2 a 3 vezes na semana, já está ótimo. Aí todo mundo toma um susto. Nossa, mas 2 a 3 vezes. A gente pede para fazer 3 vezes o dia, após as principais refeições. Por quê? Porque se ela fizer sempre, de manhã, tomou um café, comeu uma banana, aí não escovou direito lá atrás, pode ser que fique um pouquinho. Aí na hora do almoço ela escovando, de repente ela tira aquele pouquinho que ficou na manhã. E à noite também tira um pouquinho. Mas assim, se tiver que eleger uma hora que é fundamental, as pessoas que hoje em dia, na confusão do dia a dia, trabalham o dia inteiro, às vezes não quer levar escova para o trabalho, se fizer uma boa escovação muito bem feita pela manhã e uma muito bem feita pela noite, maravilha, vai ter sucesso. E tem outra coisa também, né? Que é o tempo. Essa pergunta do tempo deve ser por conta de saber a frequência ou quanto tempo depois da escovação é isso? Isso mesmo. Tá. A gente tem que realmente esperar. Por quê? Vamos supor que você se alimente e tome um suco de laranja. Tá tomando um refrigerante. São alimentos ácidos. O ácido, o que ele causa na estrutura do esmalte? Ele deixa ela mais mole. Então, como deixa mais mole, se você vir e escovar, logo, o creme dental tem alguns abrasivos. Na sua maioria, não em todos. E aí o que acontece? Quando se escova, logo após a ingestão de alimentos ácidos, tomate, abacaxi, vinho, vinagre, esse tipo de coisa, sabe? Refrigerante, a gente vai tirando o esmalte, que é a proteção natural. E nisso causa sensibilidade nos dentes. E daí vem a maior parte das sensibilidades, tá certo? Tá certo. Ficou esclarecido? Ficou. Agora uma dúvida: alimentos como feijão, arroz, que se come no almoço, também teria isso de prejudicar o esmalte? Eu acredito que não. Eu acho que vai muito por causa do tempero, né? Assim, pH, diferença de pH. Quanto menos ácido é o alimento, menos prejudicial ele é. Só que tem um problema, né? Esses alimentos que você citou, como feijão, por exemplo, o arroz, eles são ricos em carboidratos, o pH dele é mais baixo. Aí tem um outro problema, se não limpa, acumula a bactéria, que é o Streptococcus mutans, que causa cárie. E também não é legal, porque aí acaba ficando, entendeu? De uma forma ou de outra, tem que higienizar. Aí você me fala, mas tem que esperar meia hora se comer esses alimentos que não são ácidos? Não, aí nesse caso não é necessário. Mas hoje em dia quase tudo é temperado e o tempero é muito ácido, tanto é que irrita o estômago. É pimenta, qualquer coisa que tenha no tempero que faz ele aumentar o pH daquela comida. O ideal é esperar
respondendo a nossa pergunta, meia hora. 15 minutos no mínimo. O ideal seriam 30 minutos, tá bom? É o que descreve a literatura. Ou antes ou depois. Só que o antes, fala, por que antes? Porque assim, na realidade, você tem que desorganizar a bagunça e a sujeira que a bactéria faz. Se você desorganizou agora, até ela se reorganizar para virar uma lesão, demora. Então, se você tem que estar sempre desorganizando as bactérias que estão se organizando para fazer uma placa no dente. Aí, se você fizer isso, não tem problema nenhum. Aí, no caso, seria são só para quem usa aparelho, né? Tem que ser após. Tanto faz, tanto faz. Com aparelho ou sem aparelho, a regra é a mesma, Tá tá certo. bom? A segunda pergunta é: de quanto em quanto tempo é indicado consultar-se com o dentista? Olha, isso é muito relativo. Por quê? Você, que é jovem, entendeu? O jovem tem tendência a ter mais cárie e menos problemas na gengiva. Já a pessoa com mais idade, ela tem mais problema na gengiva e menos cárie. Então, essas pessoas teriam que ir no dentista com mais frequência, entendeu? As que têm tendências a ter mais problemas na gengiva. Por quê? A cárie, ela demora o processo até virar uma cárie, não é tão rápido. Então, pela teoria da formação da cárie, a gente acredita que em torno de 120 a 180 dias é um intervalo interessante para estar se visitando o dentista. Ou seja, se em resumo caiu numa rotina, num protocolo que é muito utilizado aqui no Brasil de se visitar o dentista 2 vezes no ano, a cada 6 meses, certo? Ah, Tendo ressalvas, que eu acabei de falar, das pessoas mais velhas. Essas pessoas mais velhas que possuem ou têm algum tipo de doença na gengiva que sangra com frequência, que é gengivite, periodontite, doenças crônicas, aí não. Aí tem que ir de 2 em 2 meses, 3 em 3, vai depender de cada caso, tá certo? Tá certo. Entendeu? Entendi. Que pessoa jovem não precisa sempre. A pessoa mais velha tem que vir com mais frequência. E se tiver prótese, né? Se tiver prótese, um monte de coisa na boca, quanto mais tranqueira tiver na boca, mais rápido você tem que ir no dentista. Tá, a terceira pergunta. Problemas odontológicos influenciam na imunidade diretamente? Bom, veja lá. Problemas odontológicos, se eles influenciam ou não na imunidade. Isso daí é uma coisa interessante. Por quê? Porque a nossa imunidade, na realidade, as doenças que estão relacionadas com o sistema imune, elas são vistas geralmente na boca, primeiro. Entendeu? Então, assim, tem um problema do sistema imune, provavelmente a primeira manifestação vai ser na boca. Quer um exemplo? HIV, tá? Que é a infecção pelo vírus da HIV. A AIDS é a síndrome, né? Ou SIDA aqui no Brasil, é a síndrome, é que já tem os sintomas. Só a infecção pelo vírus, ele ainda, de repente, não desenvolveu os sintomas. Mas a pessoa clássica, pode ser jovem, da sua idade, seja o que for, contraiu, por exemplo, estou te dando um exemplo de um vírus, pode ser, estou falando de vários outros, mas esse é o mais clássico que mexe com o sistema imune. Aparece uma linhazinha vermelhinha, parece que você passou batom na ponta da gengiva. Na hora que o dentista bate o olho e vê essa linhazinha vermelha, que é a gengivite linear, que a gente chama com inversão de papila, que a papila é essa carnezinha vermelha que tem entre um dente e o outro. E ela some e fica meio esbranquiçada. Parece que tem uma afta. Então, quando fica vermelho com essa afta, é quase certeza da pessoa ter o HIV. Então, assim, respondendo, eles andam em conjunto. Nosso corpo faz, a nossa boca faz parte do corpo. E a boca é muito completa, porque ela tem todos os tecidos que às vezes um órgão tem só um tipo daquele tecido. Na boca é uma mistura, entendeu? Nós temos glândulas, nós temos nervos, artérias, músculos, então, vasos linfáticos. Então, quando a gente tem alguma alteração na boca, fatalmente já é uma manifestação de alguma coisa do corpo.
Aí por isso que influencia, se a gente for pensar dessa forma. Então, a boca influencia muito nas doenças onde ela mostra, e geralmente mostra o início. Agora, pensando no teu ponto de vista, que eu acho que eu entendi, que se eu tiver uma cárie, uma doença, se vai atrapalhar o sistema imune, provavelmente não, entendeu? Ele vai agravar, vai causar uma doença que é muito correlacionada com cirurgia, fazer siso, fazer uma cirurgia, qualquer coisa que tenha corte extenso na boca, enxertos. Se a pessoa tiver um problema no coração, que é uma volta de sangue, o coração é uma bomba, ele bombeia. Se tem um refluxo, aquele sangue fica coalhado e grudado numa válvula que tem no coração. E essa válvula, ela cria tipo um coágulo. Aí entra uma bactéria pela gengiva e vai para onde? Para o coração, não é ele que bombeia. Se essa bactéria se instalar ali, dá um negócio chamado endocardite bacteriana. Por isso que as pessoas que têm prolapso de válvula mitral, têm algum problema cardiovascular, ela tem que fazer uma profilaxia com antibióticos antes de tratar qualquer procedimento cirúrgico no dentista. Eu acho que isso era a única coisa, porque na realidade é o inverso. A doença do sistema imune, a manifestação é na boca. Aparece. Diga lá, vamos continuar aí. A quarta é: o que seria o dente ciso e quando eles nascem? Todos precisam extraí-los? Bom, dente ciso. O dente ciso, na realidade, é o dente do juízo. Por que do juízo? Que é o dente que nasce na. Antigamente nascia com 18 anos, hoje em dia está um pouco mais precoce. Começa com 16 e vai até os 18. Em mulheres e homem começa com 17, 18 e pode nascer até os 22 anos de idade. E às vezes não nasce. Então vamos dividir essa pergunta. Bom, você me perguntou o que é o siso. Então o siso é esse, é o último dente, é o terceiro molar. E tem gente que nem tem. Por que não tem? Evolução da espécie humana. Eu não estou dizendo aqui que teoria da evolução da espécie humana, não, mas o corpo ele se adapta. Então existe uma teoria que diz que hoje em dia tudo que a gente vai comer, antigamente você tinha que caçar, matar um bicho, fazer um monte de coisas para você poder se alimentar, certo? Hoje em dia não. Hoje em dia você compra tudo no supermercado. Abriu um pacotinho, comeu. É tudo macio, tudo tranquilo, tudo pronto. Então você não come muita coisa crua. Então essa teoria diz que por conta disso sumiu alguns dentes. Então tem gente que nasce sem os sisos. Eu, por exemplo, nasci sem aquele dente pequenininho lateral, até brinco, eu sou um ser evoluído. Mas não é porque essa teoria diz isso. Que o que não se usa, o organismo suprime. Suprimiu, vai passando de uma geração para outra. Então isso é o siso, é o último dente, que nasce em algumas pessoas com 16 anos, podendo ser até 18, em alguns não nasce e ficam presos no osso. Por que eu estou falando isso de novo? Porque esses dentes que ficam presos dentro dos ossos é um perigo, porque ele é coberto por um tecido que a gente chama de capuz. Tipo, você vai botar, sair com a capa de chuva, tem um capuz. O dente tem isso, que é o que dá a forma do dente e que guia ele para ele nascer. Esse capuz foi feito para nascer, para esfoliar, para nascer, desabrochar. Se não acontece isso, fica preso umas células. E essas células ela tem potencial de se transformar em células em tecido maligno. Ou seja, no início, provavelmente, ela se organiza e vira um cisto e depois vira um tumor. Então, todo mundo que tem um siso, que não nasceu... como é que eu vou saber? Só na radiografia. Só na consulta. O dentista vai e pede uma radiografia que vai olhar dentro dos ossos, que às vezes não dá para ver, está dentro do osso. Tem que tirar? Tem que tirar. Todos? Todos. Mas daria para ver olho nu? Não, porque está dentro do osso. Como é que eu vou ver? Não tem como enxergar. Às vezes dá para ver a pontinha, quando começa a incomodar, lá a pelezinha nascendo, a pessoa reclama, aí dá para a gente ver clinicamente, que eu falo, olho nu, né?
Mas tirando isso, só na radiografia. E se tiver incluso, tem que tirar, porque mais cedo ou mais tarde vai virar um tumor. Até brinco assim, né? Que às vezes a pessoa nem morre daquilo, mas pode morrer com aquilo, entendeu? Às vezes antes acaba a vida, tem alguma situação, mas se a pessoa for viver muitos anos, o tecido que foi programado para ser jogado para fora do corpo fica dentro do corpo, ele vira uma coisa que não é muito boa, tá bom? Aí no caso seriam dois dentes. Os sisos são quatro, né? Quatro. São dois embaixo, os últimos, e em cima nós também temos dois, que são os dois últimos lá atrás. O de cima é mais simples de tirar, o de baixo é mais complicado, mas o de cima é bem tranquilo mesmo. A quinta é: quanto tempo dura uma lente de contato odontológica? Lente de contato. Todo mundo está fazendo hoje em dia. Todo mundo quer ficar com o sorriso bonitão, até eu. Na próxima eu vou estar com o dente bonitão, se Deus quiser. Bom, lente de contato, o problema não é o tempo que ela dura. Ela dura a vida toda. Quanto tempo dura esse copo de vidro, na tua opinião? Muito tempo, se cuidar. Se ele nunca quebrar, dura quanto tempo? Muito tempo, eternamente. Lixo, no mar, o único que a gente vê nos desenhos animados que coloca é dentro de uma garrafa de vidro a mensagem, bota uma tampa, não é? Que é a única coisa que dura a vida toda. É vidro. Então, lente de contato é vidro. Então, por ela ser um material de vidro, ela vai durar a vida toda. Só não dura a vida toda por o seguinte, que nossa mordida não é sempre a mesma. Às vezes eu mordo num canto, às vezes em outro, e nisso os dentes vão modificando. Então vão criando pontos altos, mais altos do que os outros. Então você tem que estar fazendo a consulta de manutenção para sempre estar ajustando a mordida para ela nunca trincar, quebrar. Porque é igual um vidro. Se eu jogar uma pedra aqui no meio dessa mesa agora, ela quebra. Agora, se eu botar essa mesa de vidro no chão, a placa de vidro, e pisar e jogar pedra, ela não quebra, porque ela está bem apoiada. E aí a distribuição da força é por igual, tá certo? Essa é uma situação. Segunda situação, porque ela dura a vida toda, ou não, é se colar direitinho. Às vezes existem falhas na cola, porque quem cola é ser humano. A gente não é uma máquina que vai colar sempre. Então, às vezes o cara acordou com um dia não tão bom, não tô legal. Aí tem que colar 10 dentes. Num dos 10 ele pode ter uma bolha de ar que ficou, que não colou direitinho. Só que para isso que a gente deve fazer umas consultas de manutenção e de acompanhamento para ver se ficou tudo jóia. Para você poder estar sempre selando bem bonitinho os dentes para não ter nenhum tipo de problema ou dor de cabeça. Tá bom? E aí vai o tempo que durar, a vida toda praticamente. Aí no caso, por ser de vidro, teria alguma restrição com alimentos? Isso é uma ótima pergunta. Eu vou te dizer que a única coisa que já aconteceu comigo e foi mais de uma vez foi o paciente. Tem paciente que tem mania de morder o copo. Copo de vidro não quebra, mas os de cristal, eu não sei se é pela diferença. Isso é uma coisa bem interessante que eu posso até pesquisar mais depois. Mas morder o copo de cristal, ele trinca as lentes. Eu acho que é pela difusão ou dureza estrutural do material, não sei, eu não tenho eu não sei te afirmar o porquê. Mas geralmente é isso. Tirando essa situação, tipo assim, ela pegou, bateu, os dois casos que eu tive, pegou aqui, bateu no dente e ela trincou. Foram os dois casos que eu tive em 17 anos mexendo com isso. Somente. E os dois iguais. Copo de vidro bebendo, uma pessoa tomou uma, ficou mais feliz do que o normal, foi bater, errou a entrada e bateu na ponta e trincou. E foi sempre os dentes da frente, porque os de trás geralmente descolam. Entendeu? Quebrar é muito difícil com qualquer alimento, porque ele, inclusive, é mais duro que o nosso dente, né? É bem mais duro. É muito mais duro do que o nosso dente, entendeu? Entendi. Se for de cerâmica, de resina, não. Tem diferença entre os dois? Tem, Só a muita. dureza? Total. E cor. A de resina parece dente artificial mesmo, né? Não tem aquele brilho, não tem a transparência que um vidro tem. A beleza de um vidro não dá para comparar. É igual a gente ir
Eu falo com meus pacientes, a gente vai naquelas lojas de departamento. Aqui tem umas lojas no shopping que você compra pratos de porcelana, que é nossa avó, bisavó, o povo lá antigamente comprava. Aí quando a pessoa casava, né, eu lembro até hoje, dava sempre os pratos, o enxoval ia passando de geração em geração. Já hoje em dia tem uns de plástico, é mais barato, que nem esse apoio daqui, ó, é um acrílico, é um plástico. É mais barato, mas com o tempo de tanto limpar, passar esponja, ele vai arranhando, vai pegando o cheiro dos alimentos. Igual é na lente de contato de resina e de porcelana. A de porcelana, ela não pega cheiro, não muda a cor. A de resina pega cheiro e muda a cor. A de resina, ela não descola por inteiro facilmente, ela fratura, ela quebra em pedaços, entendeu? Então quebra uma pontinha, quebra entre um dente e outro se você comer. For roer, por exemplo, uma costelinha. A de cerâmica provavelmente vai descolar, aí vai cair, você só tem que recolar. A de resina, ela vai quebrar uma ponta. Ela sim quebra, ela não aguenta, entendeu? E na diferença de temperatura de que a gente toma, um cafezinho quente por cima água gelada, no nosso dente também acontece microtrincas, mas na resina é muito mais fácil de acontecer esses problemas do que na porcelana. Eu particularmente não gosto muito de fazer de resina. Eu costumo dizer que é só um ensaio. A gente faz só para o paciente ver como vai ficar. É um ensaio para mostrar que fica bonito. E é para a pessoa se organizar financeiramente, levantar o faz-me rir, o cacau, para poder pagar a de cerâmica, que ela não vai ter mais dor de cabeça. Eventualmente, uma outra de escola, né? É igual avião. Avião foi feito para voar e não cair, não é verdade? Mas de vez em quando caiu, não cai? A lente de contato é igual avião. Foi feito para ficar na boca e não cair, mas de vez em quando cai uma aí. Acontece. Diga lá. A sexta pergunta e última é: quais pessoas são indicadas às lentes de contatos e quais não são? Lente de contato não tem restrição. Hoje em dia, sim. A única restrição que eu vejo, no meu entender clínico e de tudo que eu estudei com relação à prótese, é que a lente de contato ela deve fechar espaços entre dentes e tal. Então tem uma situação que às vezes a pessoa não cresceu totalmente, não desenvolveu os ossos de maxila e de mandíbula. Quando isso acontece, a pessoa continua crescendo. Se eu botar a lente, ela continuar crescendo, pode ser que tenha uma falha e fique um espaço depois, daqui a 2 anos. Então, qual é o cuidado que nós temos que ter? Se a gente está atendendo paciente jovem, o que é jovem para odontologia? Vamos lá. De 16 a 18 anos, mulheres, é uma janela ali que ela está finalizando o processo de crescimento, estabilizando, vamos dizer assim. Em homens, a partir de 18 a 22 há essa estabilização. Mas vamos supor que eu atendo um adolescente que hoje está na moda, todo mundo quer fazer, tem cada vez mais gente jovem que quer botar lente no dente. Tá bom, vamos lá. Atendo uma pessoa mulher, que eu atendo, ela tem 17, 18. Provavelmente já está totalmente formado. E isso daí é muito simples de ver. O formado que os crescimentos ósseos. O do corpo, ele ainda permanece uma manutenção. Mas o da face, ele se estabiliza geral. E a tendência é diminuir, ele não cresce mais. Na mulher, de 18 anos eu já faria. Sem ter que pedir alguns exames complementares. Que são eles, um que a gente pede para ver a mão, para ver os crescimentos entre os ossos da mão, para ver se já está totalmente formado. Você ainda tem muito tecido para se desenvolver, tá? E o outro é um que tira da lateral, de perfil, que a gente chama de cefalometria, que na realidade é uma radiografia lateral, que a cefalometria é um desenho que a gente faz para estudar se teve o crescimento total dos ossos. Aí voltando, tirando gente jovem, entendeu? Adolescente, pré-adolescente, criança nem pensar, né? Não vamos nem. Mas depois disso não tem contraindicação, qualquer pessoa, a não ser que a pessoa tenha alguma doença grave de gengiva. Aí também é um caso que eu não mexo, porque eu sei que eu vou botar e daqui a 2 anos vai estar feio. E aí, estando feio, a pessoa vai vir brava comigo. Pô, Felipe, tu me vendeu, gastar uma fortuna para botar
não resolveu. Então, com doenças graves não estáveis de gengivas, que são causadas por vários problemas, entre eles problemas com o corpo mesmo, a gente não faz lente. Aí é outro trabalho, é outro tipo de situação e é outra forma de resolver. Tá. E pessoas que têm bruxismo, por exemplo, poderia colocar lente? Bruxismo. É, eu vou te dizer que se eu souber, hoje eu estou correndo de colocar. Eu não acho muito indicado, entendeu? A não ser que a pessoa trabalhe com a imagem mesmo, precise de colocar. Nessa situação, eu recomendo que depois que terminar o tratamento, colocar uma plaquinha para proteger, chamada de placa mio relaxante. Aí tudo bem, porque é bem provável de quebrar. Sabe por quê? A pessoa quando está consciente, ela morde e a mordida dela, através disso baseado em estudo clínico, né? Principalmente o professor Aníbal Alonso, um espanhol lá, que ele disse, ele fez alguns testes. Eu curto muito o livro dele. E ele diz o seguinte, que até o ser humano consegue morder no máximo até 300 quilos de força, em consciência. Inconscientemente, chega a 2 toneladas, dependendo da pessoa. Quanto que essas lentes aguentam? Aguenta até 350, a que menos aguenta, a que mais aguenta 550 quilos de força, de mordida. Aí vamos supor que a pessoa faça, o bruxismo é feito à noite. Aí à noite ela vai lá e bota 1 tonelada. Não aguenta. O implante não aguenta, imagina a lente de contato. Entendeu? Então eu Felipe, não faria lente de contato em pessoas que têm bruxismo. Tá joia? Tá já. Ficou tudo esclarecido? Tudo esclarecido. Pessoal, até semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer um outro vídeo aí com outras perguntas e vocês podem interagir com a gente embaixo. Eu vou deixar um link para vocês terem acesso ao canal do YouTube, que não está muito conhecido, mas daqui a pouco vai estar conhecido por vocês. Eu vou fazer uma chamada mais curta aí também para colocar no YouTube e no Instagram, desculpa, para vocês estarem entrando e acessando no YouTube. E gostou dos vídeos, está gostando desses bate-papos? Curte, compartilha e envia aí para o pessoal, tá certo? Obrigado e até a próxima.